Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Game of Thrones, O Filho do Caos. Parte 20. Capítulo 110. Parem. Parem todos vocês. O Lorde dos Ossos quebrou o direito do hóspede, e pagou por isso com sua vida. Ninguém porá a mão no rei ajoelhador. Eu o declaro sob minha proteção. E qualquer um que tentar tocá-lo terá que responder a mim pessoalmente. Isso, acalma a multidão. Tecnicamente, Val não é ninguém especial entre o povo livre. Ela não tem títulos chiques como eles têm ao sul da muralha, nem lidera um clã ou mesmo um bando de guerreiros. Sua reputação decorre de duas fontes. Sua própria disposição de castrar qualquer homem que tente tomá-la quando ela não deu permissão explícita, e sua relação com a esposa de seu líder. Val disse a verdade quando disse a Axel Baratheon que rei para lá da muralha era uma construção solista. Ela não era alguma princesa ou lady só porque Dala era mulher de Mance ou algo assim. Mas ao mesmo tempo, o título rei para lá da muralha ainda tinha algum significado para o povo livre. E combinado com a própria reputação de Val como uma esposa de lança, isso lhe deu uma influência que ela provavelmente não deveria ter em circunstâncias normais. Ao mesmo tempo, ela invocou o direito do hóspede também. Tecnicamente, um argumento poderia ser feito de que Axel Baratheon havia deixado o direito do hóspede para trás quando ele partiu de seu acampamento mais cedo. Mas não tinha passado nenhuma hora desde que ele se foi e ninguém tentaria fazer tal argumento de boa fé. Não que Val não acreditasse que algumas das pessoas de camisa de chocalho tentariam mais tarde fazer tal argumento de má fé para Mance sobre porque o rei ajoelhador deveria morrer. Eles definitivamente tentariam. Mas por enquanto, pelo menos, graças à sua reputação e aos 3 protetores de Axel e ao fato de que o guerreiro caído havia matado camisa de chocalho em um piscar de olhos, ninguém realmente quer tentar nada. No final, todos recuam depois de alguns momentos de Val encarando todos. No momento em que isso acontece, Jon embainha sua lâmina e se vira para seu líder. Meu rei, sou eu, Jon. O que te fez isso? Aproximando-se, Val finalmente consegue dar uma boa olhada no estado em que Axel Baratheon está com seus próprios olhos, e quase imediatamente se arrepende de tê-lo reivindicado e de ter feito tantos inimigos no processo. Porque, infelizmente, o rei ajoelhador está morrendo. Ele deve estar. Há um maldito buraco no peito dele que sai pelas costas. Val pode ver neve manchada de sangue do outro lado da ferida aberta e ela sabe instantaneamente que Axel Baratheon não deve durar muito neste mundo. Seu maxilar cerrando enquanto sua mente gira com as ramificações disso. S. Snow. A cabeça de Val se contorce, seus olhos desviando-se quando uma palavra realmente passa pelos lábios de Axel. O homem ainda era capaz de falar? Ridículo. E ainda assim, dane-se. Tomando uma decisão, Val infla as narinas e então começa a gritar ordens. Mandem as mulheres sábias para minha tenda. E vocês 3, levantem-no e venham comigo. A próxima hora é um turbilhão de ação, embora não da parte de Val. Tudo o que ela realmente faz é direcionar Jon Snow e Tormund para sua tenda enquanto eles carregam o ferido rei ajoelhador entre eles. E então ela observa enquanto as mulheres sábias do povo livre, suas melhores curandeiras, se reúnem em torno dele para ver o que pode ser feito. Através de alguma persuasão severa da parte do corvo, e provavelmente um enfraquecimento da parte do rei ajoelhador, eles conseguem fazer Axel Baratheon soltar sua espada, embora Val também garanta que ela permaneça em sua tenda sob sua mira o tempo todo. A partir daí, eles também removem sua armadura. Jon Snow a nomeia, aço valeriano, que é aparentemente um metal místico de algum tipo. O corvo parece absolutamente chocado que algo foi capaz de perfurá-la. Mas então ele também parece chocado que Axel tenha sido ferido por qualquer coisa. Mance visita em algum momento para ter uma ideia do que está acontecendo. Seu maxilar está cerrado e seus olhos estão arregalados e selvagens enquanto ele encara o estado de Axel. Val pode dizer que sua mente também está acelerada sobre as implicações disso. Se o rei ajoelhador morrer para eles, eles estarão completa e totalmente fodidos. A única opção deles será tomar a muralha à força e fugir para o sul através de todas as terras ajoelhadoras o mais rápido que puderem. Val pode ver Mance considerando se deve ou não matar Jon Snow ali mesmo e começar a planejar a destruição da patrulha da noite para salvar seu povo. Os olhos dele se encontram em um ponto, e Val balança a cabeça. Ainda não. Não enquanto Axel Baratheon ainda respirar. No final, Mance inclina a cabeça em reconhecimento silencioso, seus próprios olhos exigindo claramente uma promessa dela. No momento em que Axel morrer, ela garantirá que ele saiba. Val acena com sua concordância sem palavras a este comando não dito e observa enquanto Mance desliza para fora da tenda, provavelmente para apagar alguns dos incêndios causados pela morte de camisa de chocalho. Val, enquanto isso, fica de guarda e espera. Ela espera que Axel Baratheon, a última esperança de sobrevivência deles, morra e cele todos os seus destinos. E no entanto, para sua surpresa, seu último suspiro nunca parece vir. Mesmo enquanto uma hora se transforma em várias horas, mesmo enquanto as mulheres sábias fazem tudo o que podem pelo rei ajoelhador, Axel Baratheon continua a viver. Eventualmente, as mulheres sábias dizem que não podem fazer mais nada e partem, deixando Val sozinha, com Jon Snow, Ygritte e Tormund ainda em sua tenda. Fazer Tormund sair é fácil o suficiente. Snow, e por extensão Ygritte, serão muito mais difíceis. Mas então Val tem algumas perguntas particulares para o corvo de qualquer maneira. Ele deveria estar morto, Snow. Como ele ainda vive? Jon faz uma careta, olhando para o corpo de Axel enquanto seu peito sobe e desce. A ferida foi embalada e enfaixada pelas mulheres sábias, mas o rosto do rei ajoelhador está pálido e sua pele está fria como gelo. A enorme ferida que atravessa todo ele. Não há como ele sobreviver. Certo. Eu não sei se ele pode morrer. Minha irmã me contou sobre isso. Como ele queimou por uma semana inteira. Também não era fogo normal. Há uma coisa no sul chamada fogo vivo. Produz chamas verdes que queimam por períodos de tempo não naturais.
Elas não se apagam enquanto ainda tiverem uma fonte de combustível, eu acho. Tomando fôlego, ainda olhando para seu rei, Jon continua. Fogo vivo foi o que matou o pai do rei e seus filhos legítimos. Vossa Graça era na verdade o bastardo de Robert Baratheon, e só foi elevado ao trono porque Robert e seus 2 filhos, Joffrey e Tommen, morreram queimados em uma explosão de fogo vivo. Val franze a testa, cantarolando enquanto absorve isso. O rei, porém, quando um de seus inimigos usou fogo vivo contra ele mais tarde, não funcionou. Ele não morreu. Em vez disso, ele queimou por 7 dias e 7 noites. E quando as chamas verdes finalmente chegaram ao fim, quando o fogo vivo finalmente parou de consumir sua carne, ele estava inteiro novamente. Olhando-a nos olhos, Jon Snow cerra o maxilar e franze os lábios. Ele não vai morrer. Ele não pode morrer. Ele vai sobreviver até isso. Nós apenas precisamos dar-lhe algum tempo. Bem, isso funcionou para Val, então saia. Vá descansar um pouco. Se o seu rei não vai morrer, você não tem nada com que se preocupar. Ele ainda estará aqui pela manhã. É claro que o corvo não gosta de ouvir isso. O quê? Não, eu não posso. Eu tenho que ficar ao lado dele, eu tenho que... Em um flash, a faca de osso de Val está em sua mão, interrompendo Snow. Esta é a minha tenda, corvo. E eu não durmo na minha tenda com homens que não aprovo. A menos que você concorde que eu o castre aqui e agora, você vai sair. Eu suponho que, dados seus juramentos, você pode não se importar se eu tirar seu pau e bolas de você. Como previsto, esse ultimato envolve Ygritte. Agarrando Jon pelo braço, a outra mulher do povo livre dá a Val um aceno brusco enquanto começa a puxá-lo em direção à saída. O corvo, enquanto isso, está muito ocupado ficando nervoso e gaguejando sobre como ele nunca tentaria se forçar sobre ninguém para realmente impedir a ruiva de fazê-lo. Em momentos, Val fica sozinha, com Axel Baratheon. Olhando para ele, ela suspira e balança a cabeça. Um homem que não podia morrer? O que ele era então, imortal? Mas se Axel Baratheon deveria ser este monstro invulnerável, o que diabos tinha acontecido com ele? Val odiava como ela estava começando a ter esperança de que ele pudesse sobreviver o tempo suficiente para lhe contar. Capítulo 111. Desperte, campeão. A primeira coisa que Axel Baratheon percebe ao acordar é que não há dor. A segunda coisa que ele percebe é que ele não está realmente acordado de forma alguma. Não a menos que ele esteja morto e isso seja supostamente seu pós-vida. Ao seu redor, ele não vê nada além de um vazio branco. E quando ele olha para baixo, ele também não parece ter um corpo, daí a falta de dor de sua lesão recente. Talvez ele esteja morto, afinal. Você não está morto. Você está apenas inconsciente. Olhando para frente, Axel se encontra cara a cara com nada em particular. No entanto, de alguma forma, ele sabe intuitivamente exatamente com quem e o que está falando. O 7. Sim, entendemos que você esperava ter uma conversa conosco há algum tempo. Aproveitamos esta oportunidade para entrar em contato com você, sabendo que você tinha muitas perguntas para nós. Esperamos fornecer respostas onde formos capazes. Bem, eles não estavam errados. Ele tinha muitas perguntas, mas Axel tem que admitir, ele não consegue se concentrar em nada além do presente. O que acabou de acontecer entre ele e aquele caminhante branco o consome. O Rei da Noite. Ele é o campeão do grande outro, assim como você é o nosso. Então eles o reivindicaram como seu campeão. Dado que eles o ajudaram com Daenerys, Axel supôs que fazia sentido. Mas voltando a este Rei da Noite, o que diabos foi aquele grito? Por que doeu tanto? O Rei da Noite se aproveitou de uma fraqueza desconhecida tanto para você quanto para nós. Sem dúvida ele o fez amando do grande outro. A mesma fisiologia que permite que você voe também o deixa vulnerável a certos sons de alta frequência. Se tivéssemos sabido com antecedência, poderíamos ter sido capazes de protegê-lo. Como foi, fomos capazes de ajudar apenas em capacidade limitada. A voz, a melodia no fundo de sua cabeça. Eles estavam com ele então. Ele era realmente o campeão deles o tempo todo, hein? Todo esse poder, veio deles? Não. O quê? Um solavanco percorre o não ser de Axel na reprimenda imediata. Seu poder é seu, campeão. Sua força, sua velocidade, seu poder. Tudo isso é natural para você. Nós o nomeamos nosso campeão não porque tivemos uma mão em criá-lo ou dar-lhe poder, mas porque você é o ser mais poderoso a nos reivindicar como seus deuses. Antes de você aparecer, éramos impotentes para interferir. Axel piscaria para isso se tivesse olhos. Eles eram impotentes? Mas eles eram os 7 que são um. Eles eram divindade literal. Como eles poderiam ser impotentes? Para entender isso, você deve primeiro entender a história deste mundo. 8.000 anos atrás, a longa noite veio. O inverno eterno chegou do norte congelado. O grande outro enviou seus filhos junto com gelo e neve e terríveis magias sombrias que lhes permitiram comandar e controlar todos que matavam. Os filhos da floresta e os primeiros homens se uniram para afastar os outros com chama e vidro de dragão. Ele se retrai mentalmente com isso, arquivando a menção de vidro de dragão e chama como fraquezas dos outros. Fogo fazia sentido, mas vidro de dragão. Ele nunca teria adivinhado. A longa noite terminou com a batalha pela aurora. O grande outro foi derrotado quando suas forças foram aniquiladas e ele próprio ficou sem poder. No entanto, isso não veio sem um custo. Os filhos da floresta foram dizimados. E os deuses de Westeros na época, aqueles que você chamaria de deuses antigos, deram tudo o que tinham para proteger seus seguidores do mal do grande outro. No final, uma grande obra foi erguida na forma de sua muralha, uma fortificação monumental de magias antigas. Não apenas magias mortais, mas divinas também. Os deuses antigos. Os 7 estavam dizendo o que Axel pensava que estavam dizendo? Sim. Os deuses antigos não existem verdadeiramente em um sentido divino há 8.000 anos. Apenas fragmentos de seu poder e vontade permanecem em suas árvores coração. Não há mente por trás deles, no entanto. Nenhuma inteligência divina permanece para direcionar aqueles pedaços de intenção antiga.
Então isso explicava porque os deuses antigos não tinham feito uma jogada contra sua vida como Deus Afogado ou o Senhor da Luz, Axel Supus. Eles literalmente não podiam porque não estavam realmente por perto mais. Sansa e sua família não vão gostar de ouvir isso. Talvez ele simplesmente não lhes conte. No final, quando a muralha foi concluída, ela drenou a magia das terras ao sul. A construção sugou todo o poder que podia, incluindo o poder divino. Isso deixou o continente que você conhece como Westeros como o equivalente a um ermo desolado para entidades como nós. Espere, sério? Isso faz Axel fazer outro piscar mental. Ele não pensava em Westeros como nem perto de um ermo desolado. Era um lugar bonito de muitos ambientes diferentes e diversos, não era? Mas então os Sete estavam comparando-o a um ermo desolado apenas para o divino. Então, por que eles vieram para cá em primeiro lugar? Porque, de fato, nosso êxodo para cá não foi por escolha. 6.000 anos atrás, 2.000 anos após a Batalha pela Aurora, sofremos uma grande derrota nas mãos de nossos inimigos do outro lado do que você se refere como Mar Estreito. Como consequência, fomos despojados de grande parte de nosso poder e forçados ao ermo divino que Westeros havia se tornado. Isso foi considerado uma sentença de morte por nossos inimigos triunfantes, mas não estávamos prontos para deitar e morrer ainda. Não foi assim que a história disse que aconteceu. Tudo que lhe foi dito e tudo que ele leu dizia que os ândalos vieram para Westeros como conquistadores, viajando pelo mar e assumindo a maior parte da metade sul do continente dos primeiros homens que estavam lá primeiro. Nós pressionamos nossos seguidores a fazer a jornada para Westeros com os últimos restos de nosso poder. Nós os pressionamos a criar raízes e construir novas casas no lugar para onde fomos exilados. E nós os pressionamos a construir locais de culto, templos com nossos nomes que pudessem ser usados para nos fortalecer e evitar que caíssemos na obscuridade. Por outro lado, se esse fosse o caso, então por que não havia um Império Ândalo em Essos? As colinas de Andalos, de onde se dizia que os ândalos se originavam, não tinham nada em comum com os ândalos de Westeros. Nenhum único vestígio de sua cultura, ou adoração ao Sete, permaneceu em Essos. Isso se alinhava com o que os Sete estavam lhe dizendo agora, Axel Supus. Infelizmente não foi o suficiente. Em um lugar tão desolado e hostil ao divino quanto Westeros, nossos seguidores e sua adoração não foram suficientes. O suficiente para nos sustentar, sim, mas não o suficiente para nos dar poder. Apenas o suficiente para nos manter vivos por um tempo. Eles certamente pareciam ser muito mais do que vivos agora. Nossos inimigos consideraram isso apropriado quando perceberam o que havia acontecido. Eles sabiam que mesmo que pudéssemos sobreviver indefinidamente, um dia o Grande Outro retornaria. Eles esperavam que nós e toda Westeros caíssemos para o Grande Outro e seus exércitos, enquanto agíamos como aviso prévio para o resto deles prestarem atenção. Isca. Eles estavam essencialmente sendo usados como isca. Um corpo mal respirando e imóvel colocado diante do covil da grande besta para que, quando ela finalmente saísse da hibernação e começasse a comer, os gritos alertassem todos os outros de que ela estava acordada novamente. Uma descrição adequada. Sim, nossos inimigos não viram razão para se mover para nos aniquilar quando parecemos não representar mais nenhuma ameaça para eles. Até agora. Até você, campeão. Ele? De fato. Somente quando você apareceu e começou a nos adorar foi que começamos a receber mais energia. O suficiente para fazer mais do que apenas sobreviver. O suficiente para começar a agir, mesmo que em pequenas formas aqui e ali. É a sua fé, sua crença em nós, que nos deu a força para ajudá-lo onde pudemos. Isso aterrorizou os remanescentes de nossos antigos inimigos que nos exilaram para Westeros em primeiro lugar. Aquele que você conhece como Senhor da Luz era um deles. Isso era paradoxalmente difícil e fácil de acreditar. Por um lado, alinhava-se com tudo que Axel havia observado até agora. Por outro lado, parecia completamente ridículo. Se todos os seus seguidores, centenas de milhares, se não milhões de ândalos, não podiam lhes dar poder com sua adoração como um homem mesmo sendo tão poderoso, equivalia ao suficiente por conta própria. Porque você não é um mero homem, campeão. Seu pai era um dos nossos, não há dúvida sobre isso, mas sua mãe veio das estrelas. Você mesmo é um nascido das estrelas, campeão. E isso vem com mais poder do que você jamais pode imaginar. Nascido das estrelas. Droga, cada resposta que eles lhe davam apenas suscitava mais perguntas. Mas, não, ele precisava se concentrar. Ele precisava fazer as perguntas certas. Ou melhor, as perguntas mais urgentes. O que estava acontecendo no mundo real neste exato momento? O Rei da Noite e seu exército de cadáveres estavam em movimento? Eles estavam atacando Axel enquanto ele estava em algum lugar ferido e inconsciente? A última coisa que ele se lembrava era, os selvagens. Ele instintivamente voa para o acampamento deles e acha que matou alguém. Mas os Sete já disseram que ele não está morto. Não se preocupe, campeão. Ainda há tempo. Assim como nossos outros inimigos se moveram muito rápido, o Grande Outro também o fez. Ele enviou seus campeões e seus exércitos muito cedo. A muralha não poderia resistir para sempre. O poder que a construiu tinha que acabar eventualmente, mas ainda não acabou. A muralha não poderia resistir para sempre? Essa era uma coisa arrepiante de se ouvir. Mas novamente a enorme fortificação já tinha 8.000 anos. Levará mais meses para o Rei da Noite forçar sua passagem através dos resquícios da magia da muralha. Meses para você se recuperar, meses para você reunir seus exércitos e se preparar para a batalha. Para o Grande Outro, esses meses não são nada além de um piscar de olhos. Sua tolice é não entender o que você, campeão, provou ser capaz de realizar no espaço de meros meses. Meses. Isso não era a pior notícia, Axel Supus.
embora o colocasse em uma corrida até o fim. Cada momento era precioso e ele não podia simplesmente passar tudo aqui em sua mente conversando com seus deuses. Ele precisava acordar. Ele precisava se mover. Não fará bem, tememos. Você ainda está gravemente ferido e aqueles que estão tentando ajudá-lo usaram medicamentos que o deixarão delirante e mal capaz de juntar dois pensamentos no mundo desperto. Axel seria o juiz disso. Ele podia lidar com um pequeno ferimento no peito. E ele também era imune a venenos, então o que algumas drogas selvagens fariam com ele? Não, ele precisava acordar. Agora. Muito bem. De repente, ele está acordado. De repente, a dor está de volta. Val se encontra cuidando do ferimento do rei ajoelhado e tentando não admirar muito seu físico impressionante. Já faz 2 dias desde que ele caiu na neve e decapitou Camisa de Chocalho. 2 dias em que as mulheres sábias do povo livre disseram que ele não estava melhorando nem piorando. Tempo suficiente para elas começarem a ensiná-la algumas coisas para que não tivessem que mover seus ossos velhos pelo acampamento até sua barraca a cada poucas horas para fazer o trabalho elas mesmas. Tudo que Val sabia sobre ferimentos dizia que Axel Baratheon já deveria estar morto a esta altura. Mesmo enquanto ela desembrulha seu ferimento e o embrulha novamente, ela se pergunta se há alguma esperança real para sua sobrevivência. Ele também não acordou durante todo esse tempo, forçando-os a pingar água e papa em sua boca e massagear sua garganta até que ele engula para que ele não morra de fome ou sede. Era tudo tão desesperador. Ele estava. Os olhos de Val se arregalam quando ela é pega no meio da frase por uma mão que de repente agarra seu pulso. Sua cabeça se levanta de seu ferimento para olhar diretamente nos olhos azuis marcantes do rei ajoelhado. Exceto, eles estão vidrados e turvos agora. Ele olha para ela, mas está claro que ele não está totalmente ali, embora isso não o impeça de murmurar. Linda, engolindo em seco enquanto o calor sobe em suas bochechas, Val se pergunta se deveria chamar o corvo. Ela não pode exatamente ir e pegá-lo agora, não com Axel Baratheon segurando seu pulso em um aperto de ferro do qual ela sabe que não pode escapar sem quebrar um osso. Mas Jon Snow provavelmente está por perto, então se ela chamar, ele pode ouvi-la. Por outro lado, levantar a voz também pode assustar o rei ajoelhado estendido na frente dela. E dado que ele fez com Camisa de Chocalho, ela não queria necessariamente fazer isso. Não que Val estivesse com medo. Se alguma coisa, ela achava tal violência bastante excitante. Te farei minha mulher, se você quiser. Val pisca como uma coruja. No final, porém, ela não consegue se conter. Sim, eu serei sua mulher. Tudo que você tem a fazer é me reivindicar. Inteligente? Nem um pouco e ela sabe disso. Droga, e se ele tentasse reivindicá-la ali mesmo enquanto estava meio morto? Mas Val não consegue se conter, e no final parece ser a coisa certa a fazer. Os lábios do rei ajoelhado se curvam em um sorriso brilhante e ensolarado com seu fácil acordo. É um sorriso muito bonito. Val não pode deixar de pensar consigo mesma. Infelizmente, um momento depois ele desmaia novamente, seu momento de força o deixando e sua mão caindo de seu pulso, permitindo que ela continue cuidando de seu terrível ferimento. Ao terminar de reembalar o buraco em seu peito, Val franze os lábios. O corvo ficará feliz em saber que seu rei acordou, mesmo que por apenas um momento. Mas Val não pode deixar de se perguntar se isso ainda é apenas uma falsa esperança, no final. Seria bom ser a mulher dele, no entanto, ela se pega pensando. Ela gostou do que viu, afinal, antes que ele fosse empalado por algo. Voltando à consciência no vazio branco, Axel não consegue evitar sentir frustração, especialmente porque suas escassas memórias de acordar no mundo real escapam por seus dedos como um sonho particularmente turvo. Ele acha que se lembra de alguém cuidando de sua ferida, mas fora isso, nada. E embora ele saiba que é irracional, Axel também não consegue evitar ficar um pouco irritado com Seth por estar incerto sobre ele estar gravemente ferido e muito delirante para acordar ainda. Foi simplesmente tão frustrante. Eles não podiam simplesmente usar um pouco desse poder que sua adoração lhes havia dado para curá-lo logo? Infelizmente não é tão simples. Temos usado tudo o que temos para ajudá-lo da maneira que podemos há algum tempo, mas ainda estamos terrivelmente limitados. Ah, como assim? A primeira vez que pudemos apoiá-lo diretamente foi quando você queimou. Temos certeza de que você notou a antinaturalidade de queimar por 7 dias e 7 noites. Sim, na verdade. Axel poderia de fato reconhecer o quão absolutamente desconcertante isso foi. Então eles salvaram sua vida então? Eles impediram que o fogo vivo o consumisse inteiramente? Não. Você teria sobrevivido ao fogo vivo por seus próprios méritos se não tivéssemos intervindo. Na verdade, você teria parado de queimar depois de 2 ou 3 dias se não fosse pela nossa interferência. Se Axel tivesse olhos, eles estariam estreitos agora. Embora ele apreciasse a honestidade. Ele agora se perguntava exatamente como Seth estavam alegando tê-lo ajudado quando estavam realmente admitindo ter garantido que ele queimasse por mais tempo. Se não tivéssemos interferido, você teria ficado cicatrizado, desfigurado e permanentemente sem cabelo. Seu corpo teria sobrevivido e você teria se curado eventualmente, mas você teria sido reduzido a uma massa de carne arruinada, em dor constante pelo resto de seus dias. Ah, nós interviemos e redirecionamos as chamas do fogo vivo, empurrando-as com o pouco poder que tínhamos na época e transformando-as em algo mais rejuvenescedor. Ao utilizar o simbolismo de fazer você queimar por 7 dias e 7 noites, fomos capazes de deixá-lo completamente imaculado e mais forte do que nunca. Você ajudou à sua maneira, indo instintivamente ao nosso local de culto e ajoelhando-se diante de uma de nossas estátuas. Tudo bem, considerando tudo, isso foi muito bom. Eles fizeram um grande favor a ele ali e Axel podia admitir que apreciava a ajuda deles. Mas a tentativa de assassinato de Baelis foi há muitos meses a esta altura. Certamente eles ganharam ainda mais poder e influência desde então, certo?
De fato, não tivemos que intervir de forma alguma quando se tratou do campeão do deus afogado e seu monstro marinho. Você foi capaz de lidar com a ameaça representada por aqueles inimigos sozinho, nos dando mais tempo para reunir nossa força até que fosse necessário novamente. Infelizmente ainda não foi o suficiente quando a hora finalmente chegou. Não foi o suficiente? Axel estreita os olhos, curioso sobre o que eles querem dizer com isso. O servo de Errilolor, aquela que você conhece como Melisandre, procuramos ofuscar as visões dela do futuro, para esconder Westeros de seu olhar para que você pudesse prendê-la e a seu peão no sul como você pretendia inicialmente. Infelizmente falhamos. Ela foi capaz de perscrutar no final, independentemente de nossos esforços, embora tenha sido suficiente para rachar seu verniz e virar seu peão dragão contra ela. Felizmente. Isso, na verdade, fazia muito sentido. Daenerys havia mencionado a Axel em algum momento o quão esgotada Melisandre tinha começado a parecer à medida que se aproximavam de Westeros, e como isso tinha sido, em última análise, parte do que permitiu que Daenerys começasse a questionar a sacerdotisa vermelha. O Senhor da Luz não passava de uma divindade menor 6.000 anos atrás, quando fomos exilados pela primeira vez das terras do outro lado do mar. Ele era apenas um servo dos deuses da Península Valeriana. Mas depois que a perdição veio e os varreu do mundo tão certamente quanto os deuses antigos de Westeros, ele foi capaz de aumentar seu poder ainda mais e se tornar um inimigo bastante formidável de fato. Axel cerraria a mandíbula se tivesse uma agora. Ele ainda tinha uma promessa a cumprir no que dizia respeito ao Deus Vermelho. Um dia, ele iria para Essos e destruiria todos os templos ao Senhor da Luz que pudesse encontrar. Quando ele terminasse, não sobraria nada dos adoradores de Errilolor. Esta é uma causa justa e uma que apoiaremos de todo o coração, nosso campeão. Felizmente, o Senhor da Luz excedeu seus limites. Assim como não tínhamos o poder de alcançar através do mar e ofuscar totalmente os olhos de sua sacerdotisa como queríamos. Ele não tinha o poder de alcançar Westeros. Não com a nossa força renovada como está. Agora isso parecia interessante. Felizmente, os 7 ficaram felizes em explicar. Se não fosse pela sua adoração nos dando poder, o Senhor da Luz não teria enfrentado oposição aqui em Westeros. Através de sua sacerdotisa vermelha, ele poderia ter feito o que quisesse. Mas com a morte daquela que você conhece como Melisandre e sua campeã virando as costas para ele, tivemos uma oportunidade. Ao tentar destruir Daenerys Targaryen por sua traição, Errilolor se excedeu e desperdiçou muito de seu poder naqueles momentos finais antes que intervéssemos e o cortássemos no último segundo possível. Bem, droga. De fato, você não precisa se preocupar com o Senhor da Luz ou seus seguidores viajando para estas terras tão cedo. Ele sofreu um grande golpe quando acolhemos nossa filha dragão perdida de volta ao nosso caloroso abraço a seu pedido. Ele perdeu tudo que havia derramado em sua campeã quando o impedimos de acessá-la e garantimos que o poder dela permaneceria dela. Axel escolheria acreditar que eles estavam dizendo a verdade sobre tudo isso. No final, não era como se ele tivesse uma opção melhor a esta altura. E olhando para trás, tudo o que eles disseram até agora parecia se alinhar com o que ele havia experimentado. Eles realmente o estavam ajudando há mais tempo do que ele sabia. Embora algo que eles disseram antes ainda persiste em sua mente. O que significava ele ser nascido das estrelas? O que significava que sua mãe veio das estrelas? Eles estavam dizendo que sua mãe era uma deusa? Ele era algum tipo de semideus? Não. Ser nascido das estrelas é ser de além deste mundo. Sua mãe não era uma deusa, mas também não estava em nosso domínio. Ela veio para este mundo da expansão vazia acima, um lugar comumente acreditado ser nada mais do que um abismo no qual nada pode sobreviver. E no entanto, quando finalmente rastreamos suas origens, descobrimos que ela chegou desse mesmo abismo, e foi para esse abismo que ela retornou quando deixou com seu pai. Droga! Axel pensou que tinha ouvido e visto tudo a esta altura, mas eles estavam falando sobre algo além do mundo. A escuridão vazia da noite, apenas impedida de ser totalmente preta pelas estrelas espalhadas por toda a sua abóbada. Foi de lá que sua mãe desceu? Foi de lá que metade dele veio? Não é de admirar que ele fosse estranho para caralho. Ele realmente não era inteiramente humano. Inferno, pelo que ele sabia, ele poderia realmente ser meio demônio, afinal. Ou até mesmo algo pior. Você não é Anátema, nosso campeão. Mesmo estando desesperados, não teríamos aceitado suas oferendas e aceitado sua adoração se sua herança fosse algo que não pudéssemos tolerar. Ainda assim, você deve saber agora que em toda a história de nossa existência, conhecemos apenas uma outra entidade que veio do abismo acima do nosso mundo. Novamente, ele estaria estreitando os olhos aqui se os tivesse. De quem eles estavam falando, exatamente? O grande outro. Ele e seus servos não são mais deste mundo do que sua mãe. Mas enquanto ela veio e se foi depois de produzir você, ele permaneceu. Mesmo após seu fracasso em subjugar este mundo com seus exércitos, ele permaneceu no norte congelado, reunindo cuidadosamente seu poder para uma segunda tentativa. Axel teve que admitir ser informado de que sua mãe compartilhava a companhia do maior mal que o mundo já viu era um pouco desconcertante. Mas os 7 já disseram que ele não era Anátema, certo? Então, de fato, nem você nem sua mãe foram feitos do mesmo tecido que o grande outro. Na verdade, passamos a acreditar que sem você, qualquer vitória permanente contra o grande outro e seus servos estaria fadada ao fracasso. Você é nascido das estrelas como é. É a nossa maior oportunidade de acabar com o grande outro de uma vez por todas e não apenas enviá-lo para a dormência por mais 8.000 anos. Certo. Sem pressão. Há apenas um problema com eles depositando todas as suas esperanças em Axel. Como ele deveria se levantar e aproveitar o punhado de meses que lhe restavam se ele estivesse à beira da morte? O Rei da Noite estava drenando a magia da muralha e destruindo a barreira que impedia o exército dos mortos de passar neste exato momento. Axel precisava se curar, mas ele sentiu que estava com tanta dor quanto antes.
Foi uma das poucas coisas que ele realmente se lembrou de sua curta passagem acordado. O campeão do grande outro usou uma arma terrível em você, tememos dizer. Por todas as contas, você já deveria estar morto. A magia da lança de cristal é tal que qualquer ser vivo atingido por uma deve perder sua vitalidade em momentos, sugando-os de toda a força vital restante até que sejam apenas mais um cadáver a ser comandado pelos servos do grande outro. Bem, isso não parecia bom pra caralho. Você, no entanto, é nascido das estrelas. Não entendemos totalmente do que você é capaz, apenas que sua fisiologia única está permitindo que você lute contra os efeitos da lança até um impasse. Com a arma removida, você pode até se curar do ferimento sozinho com o tempo, mas como você disse, não temos tempo para esperar. Ah, já chamamos aquele que pode ajudá-lo a se curar desta situação. Eles não podem voar tão rápido quanto você, no entanto, então levará algum tempo para que cheguem. Não muito mais agora, no entanto, esperamos. De quem eles estavam falando? Capítulo 112. Descendo mais uma vez abaixo das nuvens, Daenerys finalmente vê a muralha no horizonte distante. Em vez de se sentir aliviada, no entanto, seu coração só acelera ainda mais em seu peito, batendo como se quisesse rasgar-se para fora de sua caixa torácica. Ao mesmo tempo, a exaustão está fazendo com que ela comece a cair um pouco novamente, alimentando mais poder em Drogon e o circulando de volta através de si mesma para evitar que seus olhos se fechem. Daenerys apressa o dragão negro maciço para frente, mesmo enquanto cerra os dentes. Ela nunca tinha realmente entendido o quão grande Westeros era de verdade, mas tendo voado por todo o seu comprimento por um dia inteiro agora, Daenerys tinha uma nova apreciação pelo tamanho do continente. Ainda assim, ela não podia parar. Eles não podiam parar. Não até que ela estivesse ao lado de Axel e o curasse. Não até que ela tivesse confirmado que ele ainda estava vivo depois da premonição que ela tinha recebido. Daenerys tinha acordado com um grito, o nome do rei em seus lábios enquanto ela se levantava na cama que estava compartilhando com Missandei. É o Axel. Ele está ferido. Morrendo, talvez. Eu tenho que ir até ele. Eu tenho que ajudá-lo. Tomada pelo pânico e pela visão de Axel ferido, Daenerys se levanta e sai do quarto, ignorando as instruções anteriores de Axel. Ela consegue a atenção das rainhas Sansa e Arianne, convencendo-as de que a mensagem veio do Sete. As rainhas, conferindo entre si, permitem que ela vá. Sansa ordena a preparação de suprimentos e alerta o Poço do Dragão, exortando Daenerys a se vestir adequadamente. Arianne abraça, pedindo que ela traga Axel de volta. Missandei ajuda a se vestir, e ela é escoltada até Drogon, partindo antes do amanhecer, voando para o norte. Mas eles seriam rápidos o suficiente? Daenerys não havia recebido mais comunicação do Sete desde seu sonho. Ela não podia se dar ao luxo de parar, então ela lidou com a necessidade de comida e água dela e de Drogon simplesmente circulando a energia entre eles, mantendo ambos abastecidos por mais um tempo. Durante a viagem, Daenerys mantém Drogon acima das nuvens para evitar ser vista e causar pânico em Westeros. Eles voam por um dia e uma noite. Aproximando-se da muralha, ela passa por cima e mergulha no lado de fora, avistando o acampamento selvagem. Ela sente instintivamente que Axel está lá e acelera. Ao se aproximarem para um pouso, há gritos e correria. Daenerys grita o nome de Axel, perguntando onde ele está. Ela agarra uma flecha atirada por um selvagem assustado, manifestando garras e chifres, e exige a localização do rei. Eu não estou aqui para lutar com vocês. Eu não estou aqui para matar nenhum de vocês. Eu pergunto novamente. Onde está o rei de Westeros? Há uma pausa pesada, e então os olhos começam a deslizar para uma tenda em particular. Ao mesmo tempo, uma selvagem loira desliza para fora da tenda. Vestida toda de branco, sua mandíbula está cerrada e há uma faca de osso branca e pálida em sua mão. Seus olhos se arregalam com a visão de Daenerys e seu dragão, antes de endurecerem enquanto suas narinas se alargam quando Daenerys se move em sua direção. Quem é você? O que você quer? Eu sou Daenerys Targaryen, mãe de dragões, quebradora de correntes e serva leal do rei Axel Baratheon, governante dos 7 reinos. Eu estou aqui para ajudar meu rei e se você ficar no caminho disso, eu não hesitarei em cortá-la. Há uma longa e tensa pausa enquanto a mulher selvagem a encara por um momento, antes que finalmente ela sente bruscamente se afaste. Ele está lá dentro. Não está bom. Daenerys apenas grunhe e passa por ela a propósito em cada passo. É por isso que eu estou aqui. É claro, quando ela finalmente dá uma boa olhada em Axel, parte de sua confiança a abandona. Ela sabia que ele estaria ferido. Mas tudo isso não era nada comparado a vê-lo em carne e osso assim. Pálido e suado, parecendo a morte requintada, mais fraco do que ela jamais o viu antes, Axel Baratheon parece estar a um passo de dar seu último suspiro. E tudo por causa do ferimento em seu peito. Apurando-se para frente, Daenerys cai de joelhos ao lado de Axel, olhando com horror para a selvagem medicina, usada para tentar curá-lo. Eles tinham enchido a porra da ferida com o que parecia ser terra, de todas as coisas. Suas garras rapidamente rasgam ataduras encharcadas de sangue e retiram a medicina selvagem, apenas para a loira de antes aparecer ao seu lado e começar a gritar. O que você está fazendo? As curandeiras dizem que é a única coisa que o mantém vivo. Daenerys apenas lança-lhe um olhar simples e zomba. Eu estou aqui agora. O rei não precisa mais dos seus métodos primitivos. Antes que a mulher selvagem possa responder a isso, Daenerys já está levantando a mão e invocando seu poder. Imediatamente um brilho dourado emana de sua mão e para a carne de Axel enquanto sua outra mão continua a limpar a ferida. Daenerys descobre que Axel foi perfurado no peito, atravessando um pulmão. Ela canaliza seu poder para a ferida, fazendo a carne sarar lentamente. A selvagem observa em silêncio chocada. Daenerys completa a cura, sentindo-se exausta, mas realizada. A vadia selvagem simplesmente tem que ir e estragar tudo. Lançando um olhar irritado para a loira, Daenerys rosna.
Com licença. Eu sou Val do Povo Livre e seu rei me pediu para ser a mulher dele enquanto eu estava cuidando dele nestes últimos dias. Ele me perguntou e eu disse sim. Tudo o que ele tem que fazer agora é me reclamar. A boca de Daenerys se abre e se fecha antes que finalmente ela apenas force a mandíbula por um tempo. Eu disse isso, não disse? A voz de Axel de repente corta a raiva de Daenerys como uma faca quente, fazendo-a virar-se rapidamente, mesmo enquanto seus dedos se fecham sobre os dela e ele aperta sua mão na sua. Meu rei, você está acordado. Daenerys ignora como a mulher selvagem, essa personagem Val se move para o outro lado de Axel. Ela só tem olhos para o rei agora, mesmo enquanto ele geme e se move um pouco nas peles em que está deitado. Sim, eu estou acordado. E isso é graças a você, Daenerys. Você me salvou. Obrigado. O orgulho incha em seu peito enquanto Daenerys cora intensamente diante de tal elogio. Se claro, vossa graça. Os 7 me enviaram até você. Eu peço desculpas por não ter podido ficar no meu posto em Porto Real, no entanto. Eu aceitarei qualquer punição que você julgar adequada por isso. Axel apenas revira os olhos para ela e sorri. Então ele olha para Val, que se encolhe quando seu olhar cai sobre ela. E você, Val, eu tenho que agradecer por ajudar a me manter vivo até que Daenerys pudesse me alcançar. Então, obrigado, de verdade. Val apenas grunhe, desviando o olhar e lutando contra um rubor próprio enquanto Daenerys a fuzila com o olhar. E você está certa. Eu pedi para você ser minha mulher em um momento de delírio embaraçoso. Ainda assim, você é muito bonita. E eu vou estender a oferta a você novamente agora com a ressalva de que você entenda no que está se metendo. Veja bem, eu já tenho 2 rainhas que viriam antes de você e múltiplas outras concubinas ao seu lado. Você seria uma mulher entre muitas, eu temo. Eu ainda aceitarei. Reclame-me como sua mulher e eu sou sua. Daenerys não consegue evitar ficar de boca aberta por um momento antes de espumar de raiva, mesmo enquanto Axel parece estupefato. Mas finalmente, ele apenas assente sem palavras, oferecendo sua outra mão a Val. Enquanto ela pega, a vadia selvagem lança a Daenerys um sorriso vitorioso de cima de seu corpo curado. Essa vadia. Capítulo 113. O Senhor poderia até me reivindicar agora, se quisesse. As palavras de Val pairam no ar por um momento antes que Daenerys grasne indignada. O quê? Sua rameira. Ele acabou de se recuperar à beira da morte. Ele precisa descansar. Na verdade, Axel se sente bem. A cura de Daenerys é abrangente e ele já dormiu por dias a essa altura. Ele sente que poderia fazer praticamente qualquer coisa agora. Mais do que descansar, o que Axel precisa fazer é se mexer. No entanto, antes que ele possa dizer isso, ele se detém. Primeiro porque um vislumbre através das abas da tenda de Val lhe mostra que está escuro e provavelmente no meio da noite. E segundo porque, olhando para Val e Daenerys, ele percebe que ambas são as que realmente precisam descansar. Daenerys claramente voou direto para cá de Porto Real e não parou nenhuma vez. Ela estava esgotada, tendo queimado sua energia até o fim apenas para curá-lo como fez. Val, por sua vez, abriu mão de seu sono para cuidar dele e tratar de seus ferimentos nos últimos 2 dias. Ele não ficaria surpreso se ela tivesse dormido menos de 4 horas adequadas nas últimas 50 e poucas horas. Ambas estão exaustas e tentando não demonstrar. Daenerys porque quer ser útil a ele mesmo agora, e Val porque não quer perder sua oportunidade. Axel ainda não entende totalmente porque a mulher selvagem está tão apaixonada por ele de repente. Droga, ela ouviu em sua fraqueza absoluta, o mais perto que ele chegou do fundo do poço. E no entanto, ela ainda quer ficar com ele? De qualquer forma, no final não importa. Ninguém será reivindicado esta noite. As duas vão dormir. Tanto Daenerys quanto Val se enrijecem e abrem a boca, mas Axel as interrompe, levantando-se da cama e alcançando-as, puxando-as para si. Sem discussão. Isso não é um debate. Venham aqui, as duas. Descansem. Ele as puxa para os couros com ele, puxando Val para um lado e Daenerys para o outro. Ambas estão tensas enquanto ele faz isso, e há uma certa sujeira em todos os 3. Nenhum tomou banho há algum tempo, afinal. Nem estão vestidas com o que se poderia considerar roupas de dormir. Mas não importa. Axel as faz se aninharem no vão de seus braços, segurando as duas perto de seu peito. E em poucos instantes após deitarem a cabeça, ambas as mulheres apagaram. Apesar de seus protestos não ditos, apesar de sua relutância, tanto Val quanto Daenerys adormecem em segundos, sua respiração se acalmando enquanto dormem aninhadas nele. Axel, é claro, não está nem um pouco cansado. Ele não vai adormecer tão facilmente. Na verdade, ele provavelmente não vai adormecer de jeito nenhum. Ainda assim, é muito tarde da noite para ele fazer qualquer coisa e com meses de tempo restantes antes que o Rei da Noite derrube a muralha, eles têm tempo. Pouquíssimo dele, mas eles têm. Por enquanto, ele apenas se recosta e olha primeiro para o teto da tenda, depois para Daenerys e Val, e depois para a tenda em si. Seus olhos pousam em sua espada colossal de aço valeriano depois de um momento, repousando de lado. Val manteve a lâmina em segurança para ele. Só isso já fazia Axel gostar bastante dela, para ser sincero. Olhando para os padrões ondulantes no metal da espada, Axel percebe que nunca chegou a dar um nome a ela. Mas ele tem um agora. Parece certo, mesmo quando sai de seus lábios como uma promessa e uma maldição ao mesmo tempo. Fim do inverno. O Rei da Noite e seus caminhantes brancos não prevaleceriam. O grande outro não prevaleceria. Axel garantiria isso, e ele não ia deixar ninguém ficar em seu caminho. Na manhã seguinte, Axel se encontra com Mance Rayder e os outros líderes selvagens mais uma vez. Eles se reúnem para uma refeição matinal e assim como da última vez, centenas, se não milhares, de selvagens se reúnem ao redor, todos observando. Exceto que desta vez a ilusão foi quebrada. Eles viram Axel cair. Eles o viram fraco e quebrado. Os selvagens sabem um segredo que ninguém em toda Westeros, exceto talvez Daenerys, sabe. Axel Baratheon não é invencível.
Sinceramente, ele espera ver mais escárnio, desconfiança e suspeita em seus rostos. Ele espera que eles questionem tudo sobre ele agora que o verniz imbatível foi removido. Em vez disso, ele vê muito mais respeito do que esperava. O Senhor os viu agora. Mais do que isso, o Senhor sobreviveu a eles. A voz de Mance Raider ecoa pela clareira, apesar de ter sua própria qualidade áspera. Axel suspeita que o rei para lá da muralha também não dormiu muito nos últimos 2 dias. Ainda assim, suas palavras causam uma onda de agitação e murmúrios. Axel se endireita, mas assente mesmo assim. Sim. Eu voei para o norte pelo tempo que foi necessário. Eu encontrei os caminhantes brancos e seu exército. Mais do que isso, eu encontrei o líder deles, o campeão do grande outro. Há alguns olhares curiosos com isso, fazendo Axel sorrir severamente. Assim como eu sou o campeão do 7, o rei da noite também é o escolhido do grande outro. Ele vem para nos destruir, todos os vivos, em nome de sua divindade patrona. Todos vocês foram apenas azarados o suficiente para serem as primeiras pessoas em seu caminho. Os selvagens sussurram entre si, embora Mance apenas olhe para Axel em silêncio. Axel lhe dá um leve aceno antes de se virar e se dirigir a todos ao seu redor. Eu encontrei o rei da noite e seus caminhantes e nós lutamos. Fui superado. Mal escapei com vida. Eu não pude derrotá-lo sozinho. Estas coisas eu não posso negar. O inverno vem para todos nós. Ele vem na forma de demônios e deuses das trevas, na forma de nossos mortos queridos e honrados retornando para cumprir suas ordens. Se quisermos derrotá-los, devemos nos unir. Não importa de onde viemos, não importa nossas origens, os vivos devem agir como um só. Não importa que fossem selvagens bárbaros. Não importa que ele fosse nascido das estrelas, com um pai que veio do abismo escuro do céu noturno. Cada um deles tinha um pulso. Cada um deles tinha fôlego em seus pulmões. Isso era tudo que importava quando o inimigo deles desejava roubar esse fôlego e usá-lo contra eles. Há um grito de apoio esfarrapado às palavras de Axel, mas ele não é o rei deles. Não é o governante deles. Eles não são tecnicamente o povo dele. No final, a maioria dos olhos se volta para Mance, e Mance, por sua vez, só tem olhos para Axel. Finalmente ele fala: "O Senhor nos deixará passar pela muralha então? Todos nós?" Axel grunhe, acenando bruscamente. "Eu vou. No entanto, haverá um preço." Mance não parece surpreso. Os selvagens que assistem não estão felizes, no entanto. Axel sabia que não estariam. Talvez ele devesse ter guardado o discurso motivacional para depois desta próxima parte, mas, infelizmente, é tarde demais para voltar atrás e fazer de novo. O povo ao sul da muralha, meu povo, eles temem vocês. Eu preciso da ajuda de vocês para fazê-los ver vocês como eu os vejo. Um dos amigos de John, o selvagem Tormund, grita com isso. E como exatamente o Senhor nos vê, rei ajoelhador? É desafiador e provocador. Ou pelo menos, é para ser. Mas mesmo enquanto outros gritam em apoio à pergunta de Tormund, Axel apenas sorri. E seu sorriso os faz calar, surpreendentemente. Eu vou dizer o que vejo quando olho ao meu redor. Eu não vejo selvagens. Eu não vejo uma ameaça ao meu povo. O que eu vejo são sobreviventes. Eu vejo indivíduos e vejo famílias. Eu vejo clãs e vejo tribos. Eu vejo pessoas, as mesmas pessoas que as minhas, que se uniram diante de grande adversidade e permaneceram desafiadoras mesmo quando a própria morte mordia seus calcanhares. Isso recebe uma reação mais positiva. Todos gostam de ser elogiados, afinal. Mais selvagens do que da última vez aplaudem as palavras de Axel. Até Tormund parece satisfeito com sua resposta. Mas o homem também olha para Mance, e o mesmo fazem a maioria dos outros. Mance, que assente lentamente mesmo com o rosto inexpressivo como sempre. O que o senhor precisa de nós, Axel Baratheon? Ele acha que Mance pode estar do lado dele em tudo isso. O rei para lá da muralha foi um ex-irmão da patrulha da noite, afinal. E isso significava que ele veio do sul da muralha, viveu como um ajoelhador. Ele provavelmente já sabia o que Axel pediria. Ele está dando a Axel o espaço que precisa para persuadir todos os outros. Ou talvez a corda para se enforcar. Soltando uma respiração explosiva, Axel fala honestamente. Se vocês vierem para o sul comigo, então terão que se ajoelhar. O alvoroço é imediato, mas era de se esperar. Axel grita sobre os murmúrios, fazendo sua voz ser ouvida. No entanto, não precisa ser permanente. Isso lhes dá uma pausa suficiente para que ele termine sua explicação. Se todos vocês estiverem dispostos a aceitar os costumes ao sul da muralha apenas pelo tempo em que estiverem ao sul da muralha, então podemos fazer isso funcionar. Será uma performance de certa forma. Seus líderes serão nomeados lords. Seus clãs e tribos serão chamados de casas. Mas nada precisa mudar para nenhum de vocês. Vocês ainda seguirão seus líderes atuais. Vocês estarão seguros no lado certo da muralha. A única coisa que mudará é que seus líderes responderão a mim. Olhando Mance diretamente nos olhos, Axel finaliza sua proposta. Dobre o joelho para mim, Mance Raider, e eu o nomearei Lorde Supremo da Dádiva, as terras diretamente ao sul da muralha. Seus colegas líderes se tornarão seus lordes e lady. E todas as pessoas que o seguem estarão sob sua proteção. E através de você, sob minha proteção também. Axel já havia dado algumas das terras da Nova Dádiva para os clãs da Montanha do Vale que queriam se reassentar lá. No entanto, tanto a Dádiva quanto a Nova Dádiva eram vastas extensões de terra que estavam em grande parte desocupadas porque pertenciam à Patrulha da Noite e à Coroa. E o Trono de Ferro ficava muito, muito longe no sul, enquanto a Patrulha da Noite não tomava esposas e não gerava filhos. Havia muito espaço para os selvagens se instalarem lá. E como eu disse, pode ser temporário. Não precisa ser permanente de forma alguma. No momento em que o Rei da Noite for destruído, no segundo em que o Grande Outro for derrotado e as terras ao norte da muralha estiverem seguras novamente, vocês estão convidados a retornar para seus lares, para suas terras ancestrais, se esse for o seu desejo. Eu não vou impedi-los.
eu não vou tentar mantê-los. E eu juro a todos vocês, aqui e agora, que enquanto eu viver, eu nunca tentarei governar as terras ao norte da muralha. Isso recebe uma reação mista. Para ser justo, é uma promessa fácil de fazer. Nada ao norte da muralha vale a pena governar, muito menos viver. E no entanto, alguns ainda estão claramente desconfiados de suas intenções. Outros quase dão a sensação de que não querem que seja temporário. Outros ainda parecem perceber os sentimentos desse segundo grupo e não parecem felizes com a ideia de baixar a guarda por um segundo e permitir que ele os separe. No final, porém, enquanto Mance Rayder olha em volta e avalia a reação geral dos que estão assistindo, o rei para lá da muralha eventualmente parece chegar a uma conclusão positiva. Ele assente para si mesmo antes de dar um passo à frente, sua voz endurecendo e subindo no ar enquanto se faz ouvir. Axel Baratheon fala a verdade. Os vivos devem se unir, e nós não podemos ficar aqui. Todos nós sabíamos disso quando nos unimos pela primeira vez e seguimos para o sul. Todos vocês sabiam disso quando me nomearam seu líder. Nós sabíamos que tínhamos que passar pela muralha para escapar dos outros. Suas palavras pairam no ar por um segundo antes que Mance balance a cabeça. Mas e depois? O que faríamos depois que passássemos pela muralha? Continuar fugindo? Correr até o sul, até que o próprio oceano estivesse diante de nós e os caminhantes viessem atrás de nós? Há alguns murmúrios com isso, embora pareçam mais contemplativos e introspectivos do que negativos. Mance se vira para Axel e lhe dá um olhar determinado. O senhor pretende lutar, não é? O senhor pretende guarnecer a muralha e lutar contra o grande outro e seu campeão bem aqui. Axel se endireita e assente. Sim, eu pretendo. Com quem quer que lute ao meu lado, eu juro que farei minha resistência aqui e defenderei os vivos, até meu último suspiro, se necessário. Ele quase diz algo inflamatório, como oferecer-lhes navios através do mar estreito se tudo o que quisessem fazer fosse fugir. Mas ele percebe que esta não é a hora para provocações. Mance está se preparando para algo, e um momento depois ele mostra isso quando cai de joelhos ali mesmo na frente de todos. Então eu dobrarei meu joelho e jurarei lealdade à vossa graça, Axel Baratheon, primeiro de seu nome, protetor do reino, senhor dos 7 reinos. Um silêncio cai sobre a multidão. Axel sorri e se aproxima até estar devidamente na frente de Mance. Eu aceito seu juramento, Mance Rayder, Lorde Supremo da Dádiva, Lorde da Casa Rayder. Levante-se e prepare-se para cumprir seus deveres em meu nome. Ele oferece a mão ao homem mais velho e Mance agarra, voltando a ficar de pé. E com isso, está feito. Mesmo com toda aquela conversa de Mance não ser realmente o rei deles e os selvagens serem muito mais livres do que aqueles no sul, todos ainda se alinham. Seja porque estão aterrorizados com os outros, realmente gostam do plano, ou apenas entendem para onde o vento está soprando, não importa. Os outros líderes selvagens juram seus próprios juramentos e Axel os aceita, nomeando os lordes e Lady como prometeu. Esta conversa começou entre o rei de Westeros e um bando de selvagens bárbaros. Termina com uma sessão inteiramente nova da nobreza de Westeros. E claro, pode acabar sendo temporário. Mas Axel lidaria com isso quando a conta do açougueiro chegasse. Por enquanto, apenas uma coisa importava: proteger Westeros dos lacaios do grande outro. Todo o resto poderia esperar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 114. Túnel assustador do caralho. Ei, Snow, é aqui que somos traídos? Eles vão enterrar-nos aqui? Jon revira os olhos, sabendo que Tormund está principalmente a tentar acalmar os seus próprios nervos. O selvagem é normalmente tão barulhento e destemido. Mas o longo e sinuoso túnel que liga o norte da muralha a Castelo Negro está claramente a mexer um pouco com a sua cabeça. A olhar para o lado, Jon apenas bufa. Não, Tormund. Duvido muito que eles vão desmoronar o túnel principal em cima de nós. Primeiro, eu estou aqui. Tormund escarnece. Sim, mas você já é meio povo livre, Snow. Ande conosco por muito mais tempo e não fará diferença a cor do seu manto. Irritado, Jon cerra os dentes e não morde o isco. Segundo, tanto o rei quanto Lady Daenerys voaram por cima da muralha para ir para Castelo Negro à nossa frente. Eles são provavelmente a principal razão pela qual a Patrulha da Noite abriu o portão em primeiro lugar e nos está a deixar passar. Contanto que eles estejam do outro lado para ficar de olho nas coisas, nada vai acontecer conosco. Tormund não parece convencido, fazendo Jon revirar os olhos novamente. Se o rei quisesse todos vocês mortos, vocês já estariam mortos. Ele poderia até ter feito o dragão queimar os restos para que os outros não pudessem levantar todos vocês como espectros. O acordo que ele fez com Mance Rayder é legítimo, Tormund. Você pode confiar nisso, pelo menos. Duro? Talvez um pouco, mas então Jon sabia agora que o povo livre gostava de aspereza. O maxilar de Tormund cerra-se, mas ele acena bruscamente mesmo assim, claramente a aceitar as palavras de Jon como a verdade. Para ser justo, Jon quer dizer cada uma delas. E isso não é malditamente louco? Mesmo que acabe por ser temporário, Mance Rayder é agora Lorde Paramount da Dádiva. O povo livre será encarregado de ajudar a guarnecer alguns dos numerosos castelos vazios ao longo da muralha. E pela primeira vez na história, eles não são realmente o povo livre mais. Eles praticamente todos dobraram o joelho, mesmo que fossem apenas os seus líderes. Jon continuava à espera que algo acontecesse, como uma rebelião ou algo assim. Mas nada grande o suficiente para chegar aos seus ouvidos tinha ocorrido. Demorou um dia para arrumarem o seu acampamento e prepararem-se para se mudar. Em seguida, demorou um dia e meio para viajarem ao longo da muralha até ao portão principal de Castelo Negro. Agora, aqui estavam eles no terceiro dia e todos pareciam estar realmente a levar isto a sério. Sem traições, sem facadas nas costas, nada disso. Jon só podia esperar que durasse porque os outros não iriam parar e deixá-los resolver os seus problemas se decidissem cair em lutas internas. Axel provavelmente não deixaria isso acontecer, no entanto. E honestamente, apesar de o ter visto às portas da morte, Jon tinha mais respeito pelo rei agora do que tinha antes.
Sem mencionar, Axel quase parecia voltar mais forte, se é que isso era possível. Luz à frente. Libertado dos seus pensamentos, John olha para frente a endireitar-se e acenar para Tormund. Ygritte não estava por perto, infelizmente, tendo se separado para ajudar algumas das mulheres sábias do povo livre. Mas ela estava em algum lugar atrás deles e estaria em segurança em breve. Alguns minutos depois, eles saem do túnel e entram no pátio de Castelo Negro. John já consegue ver uma fila de povo livre a ser guiada para fora através do portão aberto do pátio e pela estrada. O que faz sentido porque Castelo Negro não está de todo equipado para lidar com tanta gente. Em vez disso, eles terão que se mudar para a Dádiva e ser direcionados para algum lugar próximo onde possam se estabelecer e montar acampamento novamente. Esperemos que seja a última vez que terão que o fazer por causa dos outros e dos espectros a morder os seus calcanhares. No entanto, com os selvagens agora do outro lado da muralha, as coisas estavam finalmente a melhorar. John sai do comboio do povo livre e dirige-se para onde vê o rei a conversar com Mance e o seu tio, Benjen Stark, ao lado. Benjen Stark não parece inteiramente feliz com a presença de Mance, mas isso não é muito surpreendente, dado que eles tinham servido juntos antes da deserção do homem. Ainda assim, John está surpreendido por não ver o Lorde Comandante Mormon em lado nenhum. Ah, aí está você, Snow. Venha cá, por favor. O rei nota-o aproximar-se e acena-lhe para mais perto, então John apressa-se a ir ter com eles. Com um sorriso largo, Axel agarra John pelo ombro. Eu quero este no comando de quaisquer comunicações necessárias entre a Patrulha da Noite e os meus novos súbditos, Lorde Comandante. Apenas para que não haja mal-entendidos. John pisca apanhado desprevenido tanto por Axel lhe atribuir um trabalho tão importante, e também pelo facto de estar a chamar Benjen de Lorde Comandante por alguma razão. Limpando a garganta, ele fala: As minhas desculpas, Vossa Graça, mas o meu tio é o primeiro patrulheiro, não o Lorde Comandante. Há uma pausa nisso enquanto os três homens se viram para John. Um pouco de tristeza espalha-se pelas feições de Benjen. Receio que isso esteja incorreto, John. Eu sou o Lorde Comandante agora. Jeor Mormon faleceu durante o sono há mais de uma semana. O frio o levou. Ah, John pisca, atingido com bastante força pela notícia. Ele e Jeor Mormon não tinham sido necessariamente mais próximos do que o velho urso tinha sido de outros membros da Patrulha da Noite. Mas mesmo assim, o Lorde Comandante tinha sido como uma rocha firme apesar da sua idade. Ouvir que ele se foi não de uma batalha, mas apenas encontrado morto no seu sono. Diabos! Após um momento de silêncio, Benjen limpa a garganta. Eu mandei a Garra Longa de volta para a casa Mormon na Ilha do Urso. O seu tio era agora Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Isso não muda realmente nada, mas ainda é muito. Claro, eles não têm exatamente tempo para John processar isso. Ou pelo menos, Axel não acha que eles tenham. Muito bem, então. Com isso resolvido, confio que atribuir Jon Snow a esse papel está bem, Lorde Comandante? Benjen assente lentamente enquanto olha para John, que por sua vez endireita as costas e tenta não se curvar. Sim, eu acho que você está certo que ele é o melhor para o papel, Vossa Graça. Para que não haja mal-entendidos como você disse. Axel sorri maliciosamente e de repente John pergunta-se o quanto ele está a tentar evitar mal-entendidos e o quanto ele está a tentar empurrar John para quebrar os seus votos e ir para a cama com Ygritte. Maravilhoso. Então está resolvido. Ah, se ao menos tudo o que temos que fazer para nos prepararmos fosse tão simples. O que eu não daria por uma fonte fácil de vidro de dragão para cair no meu colo a seguir. As palavras do rei pairam no ar por apenas um momento antes que uma voz tentativa, hesitante, mas familiar chame. Oh, você disse vidro de dragão, vê Vossa Graça? John vira-se com os outros para ver Samwell Tarly parado por perto com ar nervoso. Antes que John possa sequer decidir se deve intervir, Axel já se moveu em direção ao homem ansioso e está a pairar sobre ele. Disse sim. Você sabe de algo? Sam engole a olhar para John e Benjen num pouco de pânico. É Benjen quem avança a limpar a garganta. Este é um dos nossos intendentes, Vossa Graça. Samwell Tarly. Samwell, se você tem algo a dizer, então diga. O tom severo mas gentil de Benjen faz maravilhas em Sam, levando-o a sentir lentamente. Cê certo. Eu tenho lido registros antigos da Patrulha da Noite há muito tempo. E eu lembro-me de haver menção da Patrulha da Noite uma vez ter recebido vidro de dragão de certas localizações em Westeros. Axel semicerra os olhos. Que localizações? Bem, Vossa Graça. Pedra do Dragão, principalmente. Afinal, vidro de dragão é apenas outro nome para o que os mestres chamam de obsidiana, um tipo de vidro vulcânico formado em vulcões, Vossa Graça. Há uma pausa por um momento enquanto Axel mastiga as palavras de Sam e John observa o seu amigo assoar baldes, apesar das temperaturas geladas à sua volta. Até que finalmente os lábios de Axel se curvam num sorriso largo e perverso. Perfeito. Sem dizer mais uma palavra a Sam, o rei vira-se e chama. Daenerys. John tinha, claro, notado o dragão maciço de Lady Daenerys a dominar uma parte do pátio de Castelo Negro mais cedo, e Daenerys estava com ele também. Outra pessoa que estava por perto, curiosamente, era Val, a irmã selvagem da mulher grávida de Mance Rayder. Se olhares pudessem matar, Val estaria morta uma dúzia de vezes pelos olhares que Daenerys estava a atirar-lhe. Mas a mulher do povo livre parecia estar a fazer um bom trabalho a ignorar a mãe de dragões. Independentemente disso, Axel voa sobre a enorme fila de povo livre que se move pelo pátio e a terra do outro lado. John observa-os a conversar por um momento antes de se virar para os outros. Ele percebe então que está em casa. A sua viagem para o sul chegou ao fim.
Ele cumpriu todos os seus objetivos ao levar Ygritte e o seu povo para a segurança. Está longe de acabar, claro. Os outros estão a chegar e, de acordo com Axel, ele só tem meses até que a própria muralha possa ser derrubada se nada for feito sobre a sua magia. Ainda assim, um passo de cada vez. E pelo menos Jon já não tem que lidar com a loucura de Axel. Não, ele apenas tem que de alguma forma impedir que os seus irmãos na Patrulha da Noite e o povo livre que se está a instalar na dádiva se matem uns aos outros. Viva! Depois de falar com Daenerys e fazer uma promessa a Val de que voltaria à muralha em breve, Axel levanta voo novamente, a dar uma última olhada no que ele causou. Homens da Patrulha da Noite estão parados ao lado e observam enquanto a maior quantidade de selvagens que eles alguma vez viram num só lugar faz o seu caminho através da muralha e para fora de Castelo Negro para a dádiva. É sempre possível que tudo isto exploda na cara dele. Ele quer acreditar que se pode confiar nos selvagens, mas ele também está preparado para que eles arruinem tudo. Ainda assim, Axel está confiante de que Mance pelo menos quer que isto funcione. Ele espera que o ex-rei para lá da muralha e os seus seguidores mais próximos cuidem dos seus próprios problemas na maioria das vezes. É melhor que cuidem, porque Axel já tem o suficiente no seu prato. Daenerys tem ordens para começar o voo para a Pedra do Dragão, onde ela vai desacorrentar os seus outros 2 dragões e começar a transportar o máximo de vidro de dragão possível para a muralha. Ela pode acabar por fazer isso durante grande parte dos próximos meses, na verdade. E como é que aqueles em Pedra do Dragão saberão que Daenerys não só deve ser confiável, mas também obedecida? Como é que eles saberão para começar a minerar o máximo de vidro de dragão que puderem, mesmo antes de ela chegar? Bem, é aí que Axel entra. Não mais passageiros. Não mais hesitação. Não mais se conter. Enquanto ele e Daenerys sobem no ar, ela nas costas de Drogon e ele a voar sem ajuda, Axel olha para o lado e encontra os olhos da sua rainha dragão domada. Ela olha para ele e cora levemente antes de lhe dar um aceno submisso e depois direcionar Drogon para começar a voar para sua. Axel observa a ir por um momento. E então ele finalmente se move. Numa fração de segundo, ele está à frente dela. Outro segundo, ele está a quebrar o próprio ar enquanto voa. Esta é a verdadeira velocidade de Axel Baratheon, e enquanto ele deixa a muralha para trás, ele chega a Winterfell em minutos em vez de horas. Ao descer no pátio de Winterfell pelo menos um pouco lentamente, Axel limpa a garganta. Lord Stark, o seu rei precisa de si. Demora um tempo dolorosamente longo para o Guardião do Norte se apresentar, mas é certo que isso é apenas pelos padrões de Axel. Em breve Ned aparece de uma das saídas do castelo, a parecer espantado com a presença de Axel. Claro, o Lorde da casa Stark sabe que Axel pode voar, então ele pelo menos tem uma ideia de como Axel apareceu de repente assim. Meu rei, o que o traz a Winterfell sozinho? E você tem notícias da minha filha mais nova? Axel estremece com a menção diária e acena com a mão despreocupadamente. E então ele decide simplesmente inventar uma desculpa no local. Eu sei que ela fugiu sem a sua permissão, mas ela está sã e salva e a fazer companhia à sua filha mais velha. A minha rainha está a aproximar-se cada vez mais de dar à luz, ter a irmã ao lado dela vai ajudar, ou assim de Sansa. Isso, claro, funciona imediatamente num coração mole como Ned. O seu rosto imediatamente fica compreensivo e ele assente lentamente. Isso, claro. Muito bem então, mas o que o traz aqui? E assim Axel lhe conta. Ele conta a Lord Stark tudo sobre a ameaça dos outros ali mesmo no meio de Winterfell. Muitas pessoas estão a ouvir, como é evidenciado quando Axel aponta o buraco perfurado na armadura de aço valeriano pela lança de gelo do Rei da Noite. Quase me apanhou. Atravessou completamente para o outro lado. Mas eu melhorei. Chame os seus estandartes, Lord Stark. Convoque as suas levas, Guardião do Norte. O inverno chegou e será preciso toda Westeros para o colocar de volta no seu lugar. Com os olhos arregalados enquanto olha para o buraco na couraça de Axel, Lord Eddard Stark assente lentamente. Será como você diz, Vossa Graça. Axel sorri e começa a subir no ar. Bom, eu sei que posso contar consigo, Lord Stark. É com todos os outros que teremos que ver. Ned abre a boca, talvez para questionar isso, mas Axel já se foi, sejam quais forem as palavras do outro homem que acabaram por se perder no vento. Afinal, o Lorde de Winterfell foi apenas a primeira paragem de Axel hoje. A terra voa enquanto Axel se move mais rápido do que alguma vez se moveu antes. Ele sente-se um pouco mal por ter feito Santanis escrever todas aquelas cartas antes de ele partir para a muralha há alguns dias. Embora eles provavelmente ainda as usem como backup, ele supõe. Ainda assim, se há uma coisa que Axel sabe, é que eles não têm tempo para cartas. Eles não têm tempo para o vai e volta, a descrença, a suspeita e a dúvida. É por isso que o próprio Axel vai viajar para todos os principais castelos em Westeros e garantir que os senhores dos 7 reinos se estão a preparar para uma luta. Até o final de hoje, toda Westeros estará a preparar-se para a guerra. E se não estiverem, eles terão que responder a ele. Capítulo 115. Um grito de agonia escapa dos lábios de Sansa. Ela pensou que conhecia a dor. Ela pensou que conhecia o sofrimento. Mas isso estava além de tudo que ela poderia ter imaginado. Você está bem, Sansa. Você está se saindo muito bem. Apenas continue a empurrar, ok? Com os olhos embaçados, Sansa olha para sua colega rainha e solta um rosnado. É fácil para você falar, você ainda não estourou. Arianne morde o lábio inferior com isso, suas mãos passando sobre sua própria barriga grávida. As duas estão tão gordas neste momento, Sansa não consegue evitar de pensar de forma um tanto delirante. Ou não gordas. Axel não iria querer que elas chamasse de gordas. Mas, pelo 7, elas estão grávidas. Só que Arianne ainda está a algumas semanas de distância, supostamente.
Sansa, no entanto, o bebê está chegando. Agora, o grande mestre e seus assistentes estão aqui, junto com meia dúzia de septãs e um monte de outras pessoas. Ariane está sentada do outro lado da sala presente, mas não muito perto da ação, dada a sua própria condição. Enquanto isso, você realmente está indo bem, minha rainha. Muito bem. Os olhos de Sansa se voltam para a mulher que está ao lado dela, Margaery Tyrell. A rosa de jardim de cima tem um sorriso em seu rosto um tanto pálido, mas ele não está exatamente alcançando seus olhos no momento. Provavelmente porque Sansa atualmente tem a mão de Margaery em um aperto mortal, esmagando-a sempre que a dor se torna demais. O que, neste ponto, é praticamente o tempo todo agora. E que se dane. Deixe outra pessoa experimentar uma fração da sua dor. Merda, o parto é uma droga. Por que não pode ser apenas agradável? Por que não pode ser tão divertido quanto o processo foi? Franzindo a testa de repente, Sansa encara Margaery, inclinando-se para frente tanto quanto seu estado atual permite. Você é a próxima Margaery. Sua dama de companhia pisca os olhos com isso. Eu não tenho certeza se entendo o que você está dizendo. Eu sou a próxima para... O quê? Sansa sorri cruelmente. Margaery provavelmente pensa que ela está apenas delirante. O que, para ser justo, ela está. Mas também, ela está falando muito sério. Você é a próxima para isto. Eu vou fazer Axel te encher com o sêmen dele até que seu útero esteja prestes a estourar. Você vai carregar o filho dele e sentir essa agonia exatamente como eu estou sentindo agora. Margaery empalidece com isso. Ariane suspira. Todos os outros envolvidos são espertos o suficiente para não dizer nada ou comentar a conversa. Bom, eles não são importantes. Caindo de volta em seus travesseiros, Sansa solta um suspiro enquanto olha para o teto acima de sua cabeça. A pior parte disso não era a dor, para ser sincero. Não, a pior parte era que Axel não estava aqui. Sansa entendia, é claro. Já fazia várias semanas desde que Axel havia decidido voar até a muralha e avaliar a situação ele mesmo. Várias semanas desde que ele subsequentemente retornou a Porto Real com um buraco em sua armadura e notícias extremamente sombrias. Não apenas qualquer armadura. Um buraco em armadura de aço valeriano, atravessando os dois lados. Agora, não havia danos ao próprio Axel graças à cura de Daenerys. Nem mesmo uma maldita cicatriz. Mas Sansa podia imaginar muito bem o mesmo, vendo o estado de sua armadura e ouvindo o que ele havia passado. No final, essa foi uma das principais razões pelas quais ela decidiu que estava bem com essa nova mulher selvagem que Axel aparentemente havia reivindicado. E para ser clara, não era uma garantia que ela ficaria bem, apesar da abordagem bastante casual dela e de Ariane à propensão de Axel para colecionar concubinas. Selvagens não eram boas pessoas. Ou assim Sansa sempre foi ensinada enquanto crescia. Mas isso não era como com Jon, onde sua mente estava envenenada por sua mãe. Não todos no norte sabiam o quão ruins as partidas de ataques selvagens podiam ser. Não havia um exército selvagem que marchasse na muralha há mais de 100 anos, mas isso não impedia que pequenos grupos passassem e queimassem fazendas e saqueassem aldeias. Sansa cresceu ouvindo contos muito reais do norte sofrendo nas mãos de selvagens. Então quando ela descobriu que Axel havia permitido que eles passassem pela muralha e também aparentemente reivindicado uma de suas mulheres, ela ficou desconfiada. Mas no final, ele a convenceu. Assim como ele sempre fazia. Esses selvagens eram um pouco melhores por serem liderados por um homem que na verdade não era selvagem, mas sim um desertor da patrulha da noite. Eles também eram um pouco mais palatáveis por serem razoáveis o suficiente para se ajoelharem para Axel e se submeterem à sua autoridade. Claro, a única outra opção era a morte certa. Mas parte do que Sansa sabia sobre selvagens em geral dizia que havia tribos inteiras dos selvagens que alegremente escolheriam a morte certa em vez da submissão. E finalmente, quando se tratava de Val em particular, a mulher selvagem aparentemente protegeu o corpo de Axel enquanto ele estava à beira da morte, até mesmo fazendo com que ele fosse levado para a tenda dela para que ela pudesse cuidar dele. Então sim, Sansa aceitou de má vontade o lugar da mulher selvagem no harém de Axel, mesmo que nem ela nem Ariane tivessem tido a chance de conhecer esta Val ainda. Um novo espasmo de dor enquanto o bebê em seu útero se move interrompe os pensamentos de Sansa e outro grito agonizante escapa de sua garganta. Ela estava se saindo tão bem por um segundo ali tirando a mente das coisas, mas não poderia durar para sempre. E de fato, enquanto a dor fica pior e pior, Sansa só consegue choramingar e agarrar a mão de Margaery enquanto empurra com toda a sua força e espera que acabe logo. E então, Sansa, chegamos! A voz de Axel atravessa a dor e a névoa sobre sua mente como algo saído diretamente de seus sonhos mais selvagens. Sansa pisca enquanto olha para o marido com olhos sem visão por um momento. Então ela se concentra nele e franze a testa. Saia. Isso o pega de surpresa. O que é mais Sansa? Não. Saia. Você fez isso comigo, seu bastardo. Ela sabe que está sendo ridícula. Ela sabe que está sendo irracional. Mas que se dane, ela não se importa neste momento. Dói tanto Sansa pisca enquanto a dor lentamente começa a desaparecer. Ela ofega enquanto seu corpo começa a ficar um pouco dormente. Isso é ruim, certo? O pânico agarra sua garganta enquanto ela teme que isso anuncie o fim de sua vida. Morta na cama de parto de seu primeiro filho. Exceto que quando ela finalmente olha para si mesma, é para ver Daenerys Targaryen pairando sobre ela com as mãos brilhantes. As mesmas mãos brilhantes que a antiga Rainha Dragão tem usado para curar o povo de Porto Real sempre que tem tempo, há meses. O grande mestre Marvin fica de lado, olhos estreitos enquanto observa a cena. Fascinante.
Enquanto isso, Axel se senta ao lado de Sansa e oferece sua mão com um sorriso. Eu ainda posso ir se você quiser, mas também posso ficar, se você quiser. Por um momento, lembrando-se de toda a dor em que ela estava há alguns momentos, Sansa é tentada a mandá-lo para fora do quarto de qualquer maneira. Por despeito, se nada mais. Mas, não. Com um bufo, ela bate a mão na de Axel, dando-lhe um bom aperto. Ao mesmo tempo, ela solta a pobre Margaery, permitindo que a Tyrell se retire enquanto tenta recuperar a sensação em seus dedos pálidos. A partir daí, as coisas são quase muito fáceis. Sansa se recosta enquanto Axel fala com ela e Daenerys trabalha sua magia literal. E tudo que Sansa tem que fazer no final é empurrar quando lhe dizem para empurrar. Até que finalmente ela sente algo lá embaixo, ceder. Antes que ela possa perguntar o que aconteceu, o choro de um bebê divide o ar e seu filho é levantado da cama. Ela conseguiu. Ela deu à luz o primogênito de Axel. Um menino saudável, vossa graça. Ela deu à luz o primogênito de Axel. Os olhos de Sansa se voltam para Aryane, que sorri para ela do outro lado da sala, contente como pode ser. Não há um pingo de ciúme, inveja ou raiva nos olhos de sua colega rainha. Não, Aryane está verdadeiramente feliz por ela. Sansa sorri de volta antes de aceitar seu bebê, uma vez que ele é limpo e entregue a ela. Um menino saudável, um príncipe. O príncipe herdeiro, por sinal. Finalmente, ela olha para Axel e murmura. Como devemos chamá-lo? Axel parece hesitante por um momento, inclinando-se para olhar para o precioso filho deles com ela. Bem, se não for problema para você, eu gostaria de chamá-lo de Jon. Sansa murmura antes de sorrir e acenar. Jon será então. Olá, Jon. Ele era um pai. Axel mal podia acreditar, mas então a prova estava literalmente em suas mãos. Parado no berçário real, uma semana e meia depois que Sansa deu à luz, Axel segura Jon em seus braços com tanta ternura e cuidado quanto jamais segurou qualquer coisa. Enquanto isso, no berço diante dele estão as meias-irmãs de Jon, gêmeas de descendência dornesa que saíram de Aryane há apenas alguns dias. Marvin havia postulado que o estresse de assistir a primeira parte do parto de Sansa fez com que Aryane entrasse em trabalho de parto um pouco mais cedo, no final. Felizmente, ele e Daenerys estavam lá desde o início desse também. Tudo graças ao Sete, na verdade. Eles foram os únicos a empurrá-lo de volta para Porto Real no momento em que o trabalho de parto de Sansa começou. Axel teria chegado mais cedo, mas parou para pegar Daenerys no caminho. E ele estava feliz por ter feito isso também. Para ser sincero, Axel há muito tempo alimentava a intenção de garantir que Daenerys estivesse na sala quando suas rainhas finalmente dessem à luz. O parto era aterrorizante, afinal. A perspectiva de as mulheres que ele amava morrerem de uma maneira que ele não podia fazer nada. Tudo para trazer a vida que ele havia semeado nelas para o mundo. Era o suficiente para dar pesadelos a Axel. Mas com Daenerys, de repente o medo diminuiu muito. A cura dela não apenas diminuiu imensamente a dor da experiência, afinal. Também garantiu que mesmo nos piores cenários, suas rainhas sairiam do outro lado da cama de parto totalmente intactas e vivas. E agora ele estava aqui, segurando seu primogênito, Jon Baratheon, príncipe herdeiro dos 7 reinos, enquanto as irmãs de Jon, Alia e Deria, dormiam. O único arrependimento de Axel era que ele teve que escolher entre Aryane e Asha quando se tratava de quem ele poderia levar Daenerys. Os 7 o alertaram sobre o início dos trabalhos de parto de ambas ao mesmo tempo, e no final, Axel escolheu priorizar Aryane. Só depois ontem Axel pôde voar para Pique e verificar Asha, bem como pedir desculpas a ela. Ele não ia esconder tal coisa da mulher, e estava totalmente preparado para que ela ficasse com raiva dele por estar disposto a sacrificá-la. Mas em vez disso, Asha apenas zombou e estendeu a filha deles para ele conhecer. Alice Greyjoy era o nome dela, e Asha estava incrivelmente orgulhosa dela. Era engraçado porque Axel há muito tempo havia descoberto que a mulher nascida do ferro não queria realmente ficar grávida. Ela só queria uma desculpa para fazê-lo continuar voltando para ela. E no entanto, tudo isso mudou assim que ela realmente teve sua menina em seus braços. Mas, para ser justo, Axel entendia. Ele realmente entendia. Com isso, no espaço de uma semana e meia, Axel passou de 100 filhos para ter 4 filhos. 3 era o número esperado, mas no final ele supôs que não podia se surpreender que Aryane tivesse gêmeas. Ela tinha parecido um pouco maior que Sansa, mas Axel nunca teria dito isso em voz alta. E pensar que seria um menino e 3 meninas também. Ele quase se perguntou se os 7 haviam colocado o dedo na balança nessa frente, juntamente com ajudá-lo a chegar a Porto Real a tempo de ajudar suas rainhas com seus partos. Sua sucessão estava garantida agora, afinal. E embora Axel estivesse confiante de que teria mais filhos no futuro, tanto filhos quanto filhas, Jon Baratheon seria sempre o mais velho. Seu filho. Seu herdeiro. Soltando um suspiro, Axel lentamente coloca Jon em seu berço enquanto sorri gentilmente. Não se preocupe, garotinho. Eu não vou deixar nada acontecer com você ou com suas irmãs. Mas infelizmente eu também não poderei ficar. Eu tenho que ir logo, para garantir um futuro para todos vocês. E quando eu terminar, todos nós viveremos felizes para sempre. O Rei da Noite está chegando. As proteções que impediam a maior parte de seu exército estavam caindo. Westeros se uniu, os exércitos de todos os 7 reinos cavalgando para o norte em direção à muralha. Mas nada era certo. Nada era garantido. Axel se recusava a cair, porém. Ele se recusava a deixar o grande outro e seu campeão vencer. E enquanto ele sai do berçário real, ombros quadrados e costas retas, o rei sente um leve sussurro ao longo de seu pescoço, a presença agora familiar dos 7. Seus deuses estavam com ele. Seu povo estava com ele. E Axel Baratheon estava pronto há muito tempo para pôr um fim a tudo isso. Capítulo 116. Val sente que provavelmente deveria estar mais zangada do que realmente está.
Faz quase 2 meses desde que o rei ajoelhado disse que a reivindicaria. E no entanto, ele ainda não a havia possuído carnalmente. Ela definitivamente deveria estar chateada com isso. Afinal, ela é do povo livre. Eles não faziam aquela bobagem de cortejar. E no entanto, Val descobre que não se importa tanto quanto deveria. Não é como se eles não tivessem conversado nos últimos 2 meses, afinal. Axel tem estado constantemente em movimento, voando para frente e para trás através de seus 7 reinos, como um homem possuído. E no entanto, com a velocidade com que ele se move, isso não o impede de passar um momento com ela aqui e ali sempre que pode. É embaraçoso quanto ela se anima sempre que ele aparece primeiro fora de sua tenda e depois da cabana que recentemente foi feita para ela à noite. E toda vez, eles conversam. Eles se abraçam. Eles não têm intimidade. E não é por causa de suas outras mulheres também, suas rainhas. Daenerys Targaryen. Parecia que Val tinha visto aquela mulher quase tanto quanto Axel nestes últimos 2 meses. Por mais que houvesse essa animosidade unilateral entre elas, Val podia facilmente admitir que Daenerys possuía um foco singular. Ela estava usando seus dragões para transportar vidro de dragão de alguma ilha no sul até a muralha praticamente todos os dias desde que Axel lhe dera a ordem. É claro, Val também não estava ociosa. Não havia tempo para isso. Cada momento acordada de cada dia era dedicado a se preparar para os outros. E todos os dias, Val saía e se dedicava totalmente a ajudar seu povo a atingir um ponto em que pudessem contribuir significativamente para a defesa de seus novos lares. Mas ao mesmo tempo, Val realmente estava chegando ao seu limite. Claro, ela tinha muito o que fazer e claro que não estava tão zangada quanto deveria, mas caralho, ela tinha esperado o suficiente. E então quando ela vê Axel um dia enquanto ele está conversando com Mance e alguns dos outros em sua nova praça da cidade, Val decide que é o suficiente e caminha direto até ele. Val, MMPH. Mas tudo que ele consegue é o nome dela antes que ela o agarre pela frente de sua roupa e o puxe para um beijo profundo, apaixonado e cheio de língua. E sim, ela faz isso na frente de todos. Quando eles finalmente se separam, Val não está corada. Definitivamente não. Ela está encarando com raiva, no entanto, olhando para Axel. Precisamos conversar. Axel a encara por um momento antes de bufar divertido. Ele se despede daqueles com quem estava conversando e a deixa puxá-lo para longe, de volta para sua nova casa. Assim que chegam, ela quase o empurra para dentro e assim que estão devidamente sozinhos, Val não se preocupa em rodeios. Tenha intimidade comigo. Olhando para ela com alguma diversão, Axel levanta uma sobrancelha. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.